Ela era só a garçonete que enchia os copos de água. Uma mulher negra, discreta, sempre de cabeça baixa, tremendo por dentro, invisível por fora. Um nada atravessando o salão sem deixar rastro. Ou era isso que eles achavam. Na noite em que o rei da Sicília, Dom Raul Ferraz, entrou no salão do La Dália, parecia que o ar ficou pesado. Homens acostumados a mandar, gente que não se assustava com nada, suavam dentro de ternos caros. O barulho diminuiu, taças ficaram paradas no meio do caminho, e até a música pareceu encolher. Mas quando a garçonete tímida chegou perto da mesa, ela não derrubou nada, não travou. Não pediu desculpa antes de errar. Só encarou o homem mais perigoso daquela roda. E disse 5 palavras num dialeto que ninguém ouvia desde os morros perto de Corleone. Lá no fim dos anos 90, o salão não ficou apenas em silêncio. Ele gelou, porque aquilo não era um cumprimento, era uma sentença. E só 3 pessoas ali entenderam o motivo. Essa é a história de Jéssica, a menina do copo d'água, que escondia um reino inteiro debaixo do avental. O serviço de jantar no La Dália não parecia trabalho, parecia uma crise de nervos organizada. No coração da parte mais rica de São Paulo, entre prédios espelhados e ruas onde carro caro passa como se o resto do mundo não existisse, o restaurante era uma vitrine de mármore, madeira escura e dinheiro antigo. Ali, uma garrafa custava mais que o aluguel de muita gente, e os clientes conversavam baixo sobre fusões, licitações, transportes, acordos que em outros lugares viravam escândalo. Jéssica puxou o avental até apertar a cintura. Olhou seu reflexo na parte polida da máquina de café. Olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, uniforme maior do que o corpo. A pele negra dela contrastava com o tecido claro do uniforme, e mesmo assim, ela tinha conseguido o que queria, passar despercebida, esquecível. Jéssica, mesa 4, água, agora! Rosnou o gerente do salão, seu Mauro, um homem sempre apressado, sempre suado, com cara de quem vive devendo favor. Ele estalou os dedos perto do rosto dela, como se chamasse um bicho. Sim, senhor, já vou, respondeu baixo, olhando para os próprios sapatos. Jéssica atravessava o salão como sombra. Esse era o talento dela. Muito antes de virar regra, a invisibilidade virou proteção. Quem não é visto, não vira alvo. Quem não chama a atenção, não vira problema. Havia 3 anos, Jéssica era um fantasma em São Paulo. Pagava aluguel com dinheiro vivo num quarto apertado na Zona Leste. Fazia bico, evitava foto, evitava amizade e, acima de tudo, evitava olhar alguém nos olhos por tempo demais. Só que naquela noite o ar estava diferente. Não era o estresse comum de sexta-feira, era outra coisa. Mais dura, mais cortante. Desde o fim da tarde, a cozinha parecia em alerta. O chefe, um estrangeiro temperamental que normalmente gritava por diversão, não gritava, limpava a bancada em silêncio, como se qualquer erro pudesse chamar algo pior do que bronca. Vem gente grande aí, sussurrou Tiago, ajudante de salão, enquanto empilhava pratos ao lado dela. Gente grande tipo político? Jéssica perguntou, tentando não demonstrar nada. Tiago balançou a cabeça, os olhos arregalados. Maior. O dono mandou liberar o mezanino inteiro, só VIP, sem pergunta, sem olhar, sem comentário. Jéssica sentiu um frio subindo pela nuca. Quem? Tiago engoliu seco antes de soltar. Os Ferraz. O copo na mão dela escorregou um pouco. A água gelada encostou no pulso. Por pouco ela não entregou o medo. Ferraz. Na TV e nas colunas sociais, eles eram empresários de logística, donos de transporte, patrocinadores de evento elegante. Nos lugares onde Jéssica fazia de tudo para nunca entrar, o nome era outra coisa. Ordem. Caio Ferraz era o rosto da geração nova. Bonito, controlado, perigoso do jeito moderno. Sorriso medido, terno perfeito, olhar que não pedia licença. Mas se o mezanino inteiro estava sendo esvaziado, era porque o velho mundo tinha descido do avião. E o velho mundo tinha um nome. Dom Raul. Eu preciso ir ao banheiro, Jéssica tentou. Hoje não tem pausa, cortou seu Mauro no passe. Eles chegaram. Todo mundo na escada, em fila, agora! O coração dela bateu como bicho preso. Ela queria sair dali, mas sair correndo chamaria atenção. E atenção, para ela, sempre teve o mesmo significado. Fim.
Jéssica foi para o fim da fila de funcionários, cabeça baixa, pedindo a um Deus que ela quase não chamava mais para continuar invisível. As portas da frente se abriram e a temperatura do salão pareceu cair. Primeiro entraram 4 seguranças enormes, expressão vazia, olhar de lâmina. Depois veio Caio Ferraz. Jéssica arriscou um olhar por entre os cílios. Ele era bonito de um jeito que incomodava. Terno grafite, postura firme, cabelo escuro penteado para trás. Ele andava com calma, como quem já viu coisas demais e não se impressiona mais. Parecia entediado e ainda assim perigoso. Mas o salão não travou por causa de Caio. Travou por causa do homem logo atrás. Dom Raul Ferraz, perto dos 70, apoiado numa bengala escura com um detalhe prateado na ponta. Casaco pesado, óculos escuros mesmo ali dentro. O rosto era cheio de marcas do tempo, rugas fundas e uma expressão que dizia: eu sobrevivi a tudo e não fiquei mais gentil por isso. Garçons pararam, clientes engoliram seco, conversas morreram no meio das frases. Seu Mauro quase tremia de nervoso. Bem-vindo, Dom Raul. É uma honra, ele começou. Caio levantou a mão e cortou. Mesa, agora. Claro, por aqui, por favor. A procissão passou pela fila de funcionários. Jéssica prendeu o ar. Não levanta o rosto. Não olha. Não existe. Dom Raul parou. Ele estava bem na frente dela. O cheiro de charuto caro e couro antigo invadiu o espaço. Jéssica encarou só os sapatos polidos dele. Essa aqui, disse Dom Raul, voz áspera. Ela tá tremendo. Caio soltou um suspiro sem paciência. Pai, senta. Ela só tá nervosa. Medo ajuda a pessoa a lembrar do lugar dela, murmurou o velho. A bengala tocou de leve o sapato de Jéssica. Olha pra mim, menina. Jéssica fechou os olhos por um segundo. Chamou a máscara que tinha treinado. A garota tímida, a funcionária que não pesa no mundo. Levantou o rosto devagar, deixou o lábio tremer, afinou a voz. Desculpa, senhor. Eu nunca vi alguém tão importante de perto. Por um segundo ela sentiu o olhar dele atravessar o uniforme, atravessar a pele, atravessar o disfarce, como se ele ouvisse o sangue correndo. Então Dom Raul riu, um riso curto, seco. Importante, repetiu. Traz o vinho, ratinha, e não derruba. Eles seguiram. Jéssica soltou o ar e percebeu que as pernas estavam mesmo batendo uma na outra. Ela tinha sobrevivido à chegada, mas a noite mal tinha começado. No mezanino, Caio se sentou e varreu o ambiente com os olhos. Seguranças na escada, homem na porta da cozinha, tudo no lugar. Mesmo assim, ele não relaxou. Ter o pai em São Paulo era um pesadelo. Dom Raul não ligava para câmera, lei, investigação. Queria respeito, tradição e vinho. E queria, como sempre, medir Caio. Apertar, cobrar, testar, humilhar se fosse preciso. Esse lugar tem cara de banco, resmungou Dom Raul, olhando o teto. Bonito, mas sem alma. É moderno, Caio respondeu chamando o sommelier. É o que o povo gosta. O povo gosta do que mandam ele gostar, o velho cortou. Cadê a ratinha? Quero vinho. Caio fez um gesto para seu Mauro. O gerente empurrou Jéssica a escada acima como se estivesse entregando uma bomba. Caio reparou nela se aproximando. Pequena, olhos castanhos baixos, segurando a garrafa como se fosse explodir. Ela vai desmaiar, ele pensou. Ótimo, mais um problema. Abre, ordenou Dom Raul. As mãos de Jéssica tremiam. Só que Caio percebeu um detalhe. No instante em que o saca-rolhas tocou a garrafa, o tremor parou. Os movimentos ficaram firmes, limpos, o gesto certo, no tempo certo. O pop quase não fez barulho. O serviço saiu perfeito. Caio estreitou os olhos, fria, profissional. Como se, quando o trabalho começava, o medo desligasse. Jéssica serviu a taça do velho. Dom Raul girou o vinho, cheirou, provou. Um brilho ruim apareceu por trás dos óculos. Ele gostava de testar gente pequena. Era um jogo, fazer o outro encolher. Você tem sangue italiano? Perguntou em inglês. Sim, senhor. Minha avó, ela respondeu. De onde? Do sul, senhor. Dom Raul fez um som de desprezo. Sul. Todo mundo diz isso, para parecer interessante. Caio viu o maxilar dela endurecer por um segundo. Um detalhe mínimo, não era medo, era orgulho ferido. Dom Raul se inclinou e passou para o italiano padrão. Você entende isso? Ou é só mais uma garota querendo parecer exótica para agradar cliente? Jéssica baixou a cabeça. Eu entendo um pouco, senhor, respondeu num italiano bom o suficiente para enganar. Dom Raul sorriu. Aí virou para o conselheiro antigo, Otávio, e mudou de língua de novo. Dessa vez não era inglês nem italiano. Era um siciliano pesado, de interior, cheio de expressão antiga. Ele disse rindo naquele dialeto. Bonita, mas vazia.
olho de ovelha indo pro abate, leva pra vila, esquenta a cama e depois some. Era crueldade em forma de teste. Se ela reagisse, era porque entendeu. Se não reagisse, era seguro. Caio ficou duro na cadeira. Pai, para com isso, ele disse baixo em português. E então aconteceu. Jéssica já estava recuando, bandeja contra o peito. Ela só precisava sumir de novo, voltar a ser ninguém. Mas aquela palavra exata, a forma vulgar, o jeito de falar de abate, tocou um lugar dentro dela que não aceitava a regra. Ela parou, virou para a mesa. O silêncio lá em cima ficou absoluto. Caio franziu a testa. Ela vai chorar? Jéssica encarou Dom Raul. O medo tinha sumido. A postura mudou. O queixo subiu. Por um segundo, ela não era a funcionária. Era alguém que manda. E quando ela falou, não saiu a voz fina da garçonete. Saiu uma cadência baixa, segura, ritmada. Um dialeto perfeito. Quem sobrevive é quem vê o lobo dormir, e hóspede que ofende o pão da casa, come cinza pela manhã. Ela falou no dialeto dele, com palavras antigas, com o jeito certo, como se aquilo estivesse guardado na carne. O choque fez barulho sem som. Otávio deixou o garfo cair. 2 seguranças puseram as mãos dentro dos paletós, mas Caio não se mexeu. Ele olhava para o pai, e pela primeira vez, Caio viu Dom Raul Ferraz realmente abalado. A boca do velho abriu um pouco. O rosto perdeu a cor. Ele não olhou para Jéssica como garçonete. Olhou como se tivesse visto um fantasma. Quem é você? Ele sussurrou. O encanto quebrou. Jéssica piscou, como se acordasse. A máscara tinha caído. Ela tinha se exposto diante da família mais perigosa daquele jogo. Eu preciso buscar o antipasto. Ela soltou sem fôlego e saiu correndo. Não foi um jeito de sair, foi fuga. Peguem ela, rugiu Dom Raul, batendo a bengala na mesa. A taça tremeu e quebrou na borda. Tragam pra mim, agora. Caio já estava de pé. Fiquem aqui, ordenou, e pulou por cima do guarda-corpo do mezanino. Ele atravessou a cozinha empurrando gente desesperada, abriu a porta dos fundos e caiu num beco molhado. Chuva forte, luz amarela, cheiro de lixo e asfalto. No fim do beco, ele viu Jéssica. Ela corria rápido demais para uma garçonete e escalou uma grade com uma facilidade limpa, como quem fez isso a vida inteira. Para! Caio gritou, a mão indo instintivamente para a arma. Jéssica parou no alto da grade e olhou para trás. Caio esperava terror, viu cálculo. Ela não corria como vítima, recuava como soldado. Você não faz ideia do que acabou de mexer, Caio avisou, se aproximando. Eu sei exatamente quem você é, Caio Ferraz. Ela respondeu firme. E eu sei que, se seu pai descobrir quem eu sou, ele não vai só me matar, vai incendiar tudo que encostar. Ela desceu do outro lado e sumiu na noite. Caio ficou sozinho na chuva, com a adrenalina queimando por dentro. No rádio do fone, a segurança perguntou: chefe, fechamos o restaurante? Esquece o restaurante, Caio rosnou. Achem a garota, quero tudo sobre ela. E não deixem meu pai chegar nela antes. Jéssica só parou quando o peito doeu de verdade. Cortou ruas, entrou num terminal, saiu por outro lado, mudou de direção 2 vezes. Só então se enfiou numa lavanderia 24 horas e desabou numa cadeira de plástico, escondida atrás das máquinas barulhentas. Encostou a testa nos joelhos. Idiota, idiota, idiota. 3 anos se escondendo. 3 anos apagando qualquer traço da pessoa que ela era. E tudo desmoronou por causa de uma frase. O celular barato vibrou no bolso. Pré-pago. Usado só em emergência. Só uma pessoa tinha o número. Mensagem: estão caçando você. Saia do quarto agora. Jéssica encarou a tela. Depois quebrou o chip, amassou o aparelho e jogou no lixo. Ela não podia voltar para a Zona Leste. O dinheiro guardado e o documento falso estavam lá. A identidade de Jéssica Nunes, a garçonete, tinha acabado. Sobrava a outra, a verdadeira, Jéssica Albuquerque. Ela respirou fundo, avaliou o que tinha: R$50 de gorjeta, a chave do armário do trabalho e uma lâmina pequena que ela nunca largava. Pensa, sussurrou, ouvindo as máquinas. O que meu pai faria? O pai trouxe dor, mas também trouxe lições. Lição 4. Quando o lobo segue seu rastro, você não corre pro ninho, você corre pra água. Jéssica saiu da lavanderia e foi na direção do litoral. Ela precisava dos galpões do porto, em Santos. Lá existia um homem que devia uma dívida antiga à família dela. Uma dívida que nem a morte tinha apagado. De volta ao Ladália, o clima era de velório. O restaurante foi esvaziado. Funcionários presos na cozinha
cozinha, celulares recolhidos. Seu Mauro tremia como folha. Na sala privada, Caio andava de um lado para o outro. O pai estava sentado, olhando para o nada, como se tivesse envelhecido 10 anos em 1 hora. Um copo de bebida forte na mão, tremor mínimo no dedo. Temos o cadastro dela, disse Caio. Tudo falso, endereço falso. Ela é um fantasma. Dom Raul não levantou o rosto. Ela falou o dialeto do círculo interno, não só a língua, o código. Eu ouvi. Caio respondeu com a garganta seca. Ela te corrigiu. Falou que você ia comer cinza. Aquilo não foi ameaça, cortou Dom Raul. Foi correção. Autoridade. Ele virou para Caio, olhos pesados. Só uma família usava aquela frase, daquele jeito. Caio gelou. Os Albuquerque, murmurou. Dom Raul endureceu. Eu achei que tinha acabado com eles. Valdemar Albuquerque tinha uma filha, Jéssica. 12 anos quando a casa queimou. A gente encontrou um corpo. Corpo engana, Caio falou. Mas a boca secou. Se ela for, ela é bandeira, vira guerra. Dom Raul se levantou com esforço. A fraqueza sumiu. O leão voltou. Ache ela, Caio. Antes que nossos inimigos descubram que uma Albuquerque vive. Se eles souberem, juntam gente atrás dela. A cidade vira campo de batalha. Caio assentiu. Eu vou trazer ela. Viva, completou Dom Raul. Eu quero olhar nos olhos dela quando terminar o que eu comecei. Caio saiu. E no corredor tomou uma decisão que ele mesmo não entendeu. Ele ia encontrar Jéssica Albuquerque, mas não tinha certeza se entregaria ela ao pai, porque pela primeira vez na vida, Caio Ferraz estava intrigado. E para um homem que já tinha quase tudo, um mistério ainda era a única coisa que puxava de verdade. A chuva piorou quando Jéssica chegou aos galpões do Porto de Santos. Contêineres pareciam túmulos enormes, guindastes, sombras contra o céu. O lugar tinha cheiro de ferrugem, mar e segredo. Ela mancou até um depósito velho, fachada quebrada, janela coberta com madeira. Parecia abandonado. Mas Jéssica sabia. 3 passos antes da porta tinha um sensor escondido. Se errasse o ritmo, vinha surpresa. Ela bateu. 2 rápidos, 1 lento, 3 rápidos. Silêncio. Depois, um trinco. A porta abriu só uma fresta. A boca de uma arma apareceu. Aqui não tem nada, disse uma voz rouca. A maré tá alta, respondeu Jéssica. Mas o peixe não morde. A arma baixou. A porta abriu. Agenor, açougueiro, 70 anos, camiseta grudada no corpo, braços marcados por tatuagem antiga. Ele tinha sido o homem mais fiel do pai dela. O homem que tirou Jéssica do país quando criança, escondida numa carga, na noite em que o mundo dela virou cinza. Jéssica, ele falou, os olhos molhando. Eu achei que você tinha sumido de vez. Eu tinha, ela disse, apoiando-se numa pilha de caixas. Até hoje, ela contou do restaurante, do dialeto, do olhar do velho. Agenor fechou os olhos e xingou baixo. Você respondeu o diabo na língua dele. Eu precisei, Jéssica disse, a raiva ajudando a ficar em pé. Eu preciso do pacote. O que meu pai deixou? Agenor hesitou. Isso não tem volta, menina. Se você abrir aquilo, você para de ser garçonete. Eu já parei, ela respondeu. Agenor suspirou e levantou uma tábua solta do chão. Tirou de baixo um estojo de metal, pesado, embrulhado em tecido. Jéssica passou a mão no aço frio. Ali dentro tinham códigos, contatos, nomes que não deviam existir. E a peça principal, o caderno vermelho, registro sujo de suborno, rota, traição, dinheiro. Não era arma, era alavanca. Pega, disse Agenor. Tem um barco no pier. Vai embora. Eu seguro aqui se vierem. Eles nem sabem que você existe, Agenor. Jéssica começou. Crash. O teto explodiu em estilhaço. Cordas desceram. Uma luz forte estourou no chão. O mundo ficou branco. Sombras surgiram na fumaça. Equipamento tático, máscara, arma com silenciador. Não era polícia. Não era a turma de Rua dos Ferraz. Era coisa de guerra. Agenor tentou reagir. Um deles caiu, mas vieram mais. Jéssica apertou o estojo no peito. Ela não teve tempo de chorar. Instinto. Ela se jogou para trás, se enfiou atrás de um freezer industrial e correu pela porta dos fundos. Chuva, vento, madeira molhada. Ela disparou pelo pier em direção a um barco pequeno amarrado. Acabou a corrida, princesa, gritou uma voz. Jéssica travou. Entre ela e o barco, sozinho, encharcado, estava Caio Ferraz. Ele segurava uma pistola baixa, apontada para o chão. Você trouxe eles, Jéssica cuspiu. Eu não trouxe ninguém, Caio gritou. Eu vim sozinho. Olha, ela olhou por cima do ombro. Os homens táticos saíam do depósito e apontavam arma não só para ela, mas para Caio também. Larga a arma, Ferraz, berrou o líder. Ou a gente apaga tudo. Caio piscou.
confuso. Jéssica entendeu antes. É emboscada, ela gritou. Eles vão te matar também. Abaixa. Ela puxou do bolso um artefato pequeno que tinha pego no chão. Uma granada de luz. Puxou o pino e arremessou por cima de Caio, direto na equipe. Explosão. Os homens se desorganizaram. Vem! Jéssica agarrou o paletó dele e puxou. Você tá maluca? Caio gritou. Eu tô salvando sua vida para poder te odiar com calma, ela respondeu. Jéssica empurrou Caio. Ele caiu na água escura. Ela pulou logo depois, com o estojo preso ao braço. Tiros riscaram a superfície. A corrente gelada engoliu os dois. Debaixo do pier, o mundo era um labirinto de madeira e sombra. O cheiro era ruim. A água doía de frio. Caio subiu arfando, procurando apoio. Quieto, sussurrou uma voz. Jéssica estava agarrada num pilar, tremendo, mas com os olhos vivos, atentos a qualquer feixe de luz. Passos pesados, lanterna, vozes. Sumiram, disse alguém. A corrente levou. Drone térmico, respondeu outro. Caio sentiu o pânico subir. A gente precisa. Fica quieto. Jéssica cortou. Segue, sem barulho. Se você fizer besteira, eu te deixo. Ela nadou com movimentos curtos, silenciosos. Caio seguiu, lutando contra o frio. Encontraram uma escada enferrujada e subiram para um túnel de drenagem. Ali, o ar era pesado, mas pelo menos dava para respirar. Eles caíram sentados na borda, ofegantes. Aqueles caras, Caio começou, pareciam de fora, mas falavam como daqui. Mercenários? Jéssica respondeu, torcendo o cabelo. Caros e com informação boa. Quem mandou? Jéssica soltou uma risada seca. Seu pai não. Ele quer me matar olhando nos meus olhos. Isso foi para apagar nós dois. Limpar o tabuleiro. Caio ficou mudo. Eles tinham mirado nele também. Se Jéssica não tivesse jogado a granada, ele não teria saído dali. Se eu morro e você morre, quem ganha? Caio perguntou devagar. Quem tem fome de coroa? Jéssica respondeu. Caio deu alguns passos no túnel pensando alto. Alguém por dentro sabia que eu ia te seguir. Jéssica foi direta. Seu pai sabe. Mas não é ele. Quem mais? Seu chefe de segurança e Otávio. O nome caiu pesado. Caio apertou a mandíbula. Otávio tá com a gente há anos. Anos demais para não querer sentar na cadeira. Jéssica respondeu. Caio olhou para ela diferente. Na penumbra, molhada, com o uniforme grudado no corpo e estojo no colo, ela não parecia uma garçonete. Parecia alguém acostumada a comandar. Você sabe demais, ele disse. Eu observei vocês por 3 anos. Jéssica respondeu, sem orgulho. Só fato. Meu pai dizia que força sem informação é só barulho. E eu aprendi. Caio respirou fundo. Então, por que você não matou meu pai naquela mesa? Jéssica encarou o estojo. Por um segundo, a menina de 12 anos apareceu dentro dela. Porque matar é fácil, ela disse baixo. Ele matou minha mãe, meus irmãos, queimou minha casa. Se eu só tiro a vida dele, ele vira história. Eu não quero história. Eu quero queda. Ela tocou o estojo. Isso aqui derruba império sem precisar de tiro. Caio engoliu seco. Esse caderno é lenda. Não é, ela disse. E tem mais. Ela virou o estojo e notou algo. Tá morno. Caio franziu a testa. Olhou melhor. Uma luz vermelha minúscula piscava. Rastreador. Ele sussurrou. Então eles vêm. Jéssica concluiu. E vem com tudo. Caio ficou encarando o estojo como se estivesse vendo o próprio futuro ali dentro. Você pode acabar com a minha família, ele disse. Posso, Jéssica respondeu. Calma. Mas não é simples. Meu pai deixou camadas, chaves, códigos. Se eu mexo no lugar errado, eu viro farol. Caio respirou. Você precisa de tempo. E você precisa ficar vivo. Ela devolveu. Porque se alguém quer te apagar, você já tá marcado. Ele ficou em silêncio. Marcado fazia sentido demais. Você tá propondo o quê? Perguntou. Jéssica inclinou a cabeça, como quem mede terreno. Uma trégua curta. Não é amizade. Não é perdão. É sobrevivência. Até a gente achar quem puxou o gatilho lá fora. Caio hesitou. E pela primeira vez naquela noite falou sem mandar. Se a gente briga agora, Otávio ganha, né? Exato, Jéssica respondeu. Caio estendeu a mão, por impulso. Era absurdo. Um Ferraz oferecendo acordo a uma Albuquerque, como se o passado não tivesse sido escrito em fogo. Jéssica olhou para a mão dele e não tocou. Eu não aperto mão de Ferraz, ela disse. Mas eu não te mato hoje. Isso já é muito. Caio soltou um sorriso curto, sem humor. Trégua sem aperto de mão. E eles seguiram pelo túnel, sem notar que a luz do rastreador piscava com calma, como se contasse os segundos. Em algum lugar da cidade, alguém também contava. Otávio estava confortável demais para um homem que tinha acabado de mandar apagar uma peça do tabuleiro. Girava um copo de conhaque e encarava a tela de um notebook discreto. Um ponto vermelho piscava no mapa,
se mexendo sob ruas, túneis e canais. Achou o caminho, ele murmurou, satisfeito. Agora eu só preciso fechar a porta. Um dos homens perguntou: e o Dom? O senhor quer que o Dom sobreviva? Otávio sorriu. Sobreviver é detalhe. Se ele viver, eu uso para acusar Caio de traição. Se ele morrer, eu viro herdeiro por obrigação. Em qualquer versão, eu ganho. Ele apontou para o mapa. E tragam a garota. Albuquerque viva vira bandeira. E bandeira levanta exército. O esconderijo de Caio era um loft discreto, longe do mapa oficial de imóveis da família. Nada de bunker, nada de arma exposta. Cheiro de tinta, tela, solvente. Pinturas grandes cobriam as paredes, vermelho e preto em espiral, rostos sem boca, mãos que pareciam pedir socorro. Jéssica colocou o estojo sobre um sofá branco. Você pinta? Ela perguntou sem querer. Ajuda a calar fantasma. Caio respondeu trancando a porta. Pegou um kit de primeiros socorros. Senta, sua perna. Jéssica sentou. A dor latejava onde ela tinha se machucado no pier. Caio limpou o ferimento com cuidado. É superficial, ele disse. Vai sarar, Jéssica observou. Mão boa, para um ferraz. Caio levantou os olhos. E você tem segredo demais, para uma garçonete. Ele terminou a faixa, mas não se afastou na mesma velocidade. Por que você me salvou? Caio perguntou sério. Você podia ter me deixado. Jéssica encarou uma pintura de mulher com olhos cansados. Porque eu vi você no restaurante, ela respondeu. Quando seu pai falou, você não gostou. Você não é ele. Caio soltou o ar, pesado. Eu sou o herdeiro dele. Você é prisioneiro, Jéssica corrigiu. Como eu fui? O silêncio ficou grande. Então Jéssica falou rápido, como quem sente o perigo chegando. Caio, o rastreador tá aqui. Eles vão achar a gente. Como resposta, um estrondo. Vidro no teto explodiu. Cordas desceram. Gás invadiu. Caio puxou Jéssica e os dois rolaram atrás de uma mesa pesada. Ele atirou para ganhar tempo. Máscaras! Embaixo da pia! Gritou. A porta arrebentou. Sombras entraram. E na frente, sem pressa, veio Otávio. Ele usava máscara, mas quando tirou, o sorriso apareceu como faca. E ele não vinha sozinho. Otávio arrastava alguém. Dom Raul Ferraz. O velho caiu no chão, tossindo, desorientado. Sai, Caio! Otávio gritou. Vem apresentar sua namorada pro seu pai. Caio olhou para Jéssica. Ele tá usando meu pai de escudo, Caio murmurou. Ele tá montando teatro, Jéssica respondeu. Quer que seu pai te veja comigo. Quer te incriminar. Quer a coroa. Caio checou a arma. Tenho pouca munição. Jéssica segurou o estojo. E eu tenho a única coisa que ele quer. Ela se levantou antes que Caio impedisse. Saiu de trás da mesa com as mãos erguidas. Estojo na esquerda. Ninguém atira. Otávio ordenou aos homens, sorrindo. Olha só, a garçonete voltou. Dom Raul ergueu o rosto, confuso. Viu Jéssica. Depois viu Caio armado atrás dela. Caio, o velho raspou. Você tá com ela? Uma Albuquerque? Ele vai dizer que eu sequestrei você, Caio gritou. Pai, olha pra ele. Otávio encostou a arma na cabeça do velho. Larga, Caio, ou ele apaga agora. Jéssica respirou fundo. A sala virou lâmina. Você quer o caderno, Otávio? Ela perguntou. Então escuta, você quer por causa de uma página específica. O olhar de Otávio vacilou. Para de falar bobagem. A página que prova que você roubou do Dom por anos. Jéssica continuou, firme. 10% de cada envio. Você montou seu império com migalha. Mentira! Otávio berrou, mas a voz falhou por um segundo. Dom Raul virou os olhos, mais acordado. Você roubou de mim? Otávio apertou o gatilho, nervoso. Mata eles. Agora! Espera! Jéssica gritou. Eu abro! Eu provo! Ela colocou o estojo no chão e se ajoelhou. Discou a combinação. 12-25-98. A data em que a casa dela virou cinza. Clique. As travas abriram. Otávio deu um passo, a ganância vencendo o resto. Mostra! Jéssica abriu. O estojo estava vazio. Otávio travou, sem entender. Cadê? Jéssica levantou o rosto com um sorriso frio. Eu queimei, 3 anos atrás. A raiva de Otávio veio como onda. Você... Ele levantou a arma para acabar com ela. E então, o disparo. Não veio de Caio. Otávio parou, olhos grandes, como se o corpo não acreditasse. Cambaleou. Dom Raul estava de pé, com uma arma pequena na mão. Coisa simples, escondida onde ninguém procura. Você roubou de mim, Otávio! O velho disse com fúria na voz. Otávio tentou falar, mas não conseguiu. Dom Raul apontou de novo. Você não é nada. O segundo disparo fechou o jogo. Os mercenários hesitaram. Sem chefe vivo, sem comando, sem motivo. Saiam! Caio ordenou firme, apontando para a porta. Agora, eles foram. Silêncio. Dom Raul largou a arma e apoiou a mão numa coluna.
Caio correu até ele. Pai, você tá bem? Eu tô velho. Ele resmungou. Não morto. Então, finalmente, ele encarou Jéssica. Um olhar longo, pesado, como se comparasse passado e presente. Você mentiu, Dom Raul disse. Eu blefei, Jéssica respondeu. Albuquerque sabe jogar. Ela virou o rosto para Caio e resolveu abrir outra camada. O caderno existiu, disse baixo. Mas meu pai nunca confiou só em papel. Ele me fez decorar o que importa. Nomes, datas, rotas. Quem vendeu quem? Caio franziu a testa. Você guardou isso na cabeça? O suficiente, Jéssica respondeu. E o resto tá espalhado em lugares que só eu sei. O que derruba império não é objeto, é rede. Ela tocou a têmpora, sem drama. A prova mais perigosa anda comigo. Por isso tentam me apagar. O vento assobiou no teto quebrado. Dom Raul ergueu a bengala um pouco, como quem reconhece força, mesmo odiando. Você tem os olhos do seu pai, ele disse. Jéssica não recuou. E você tem uma dívida. Ela falou baixo, mas claro. Eu salvei seu filho. Eu podia ter deixado. Eu tirei um traidor do seu caminho. Agora você me deve uma escolha. Caio prendeu o fôlego. Dom Raul olhou para o filho, depois para ela. Honra cobra, ele disse, duro. Uma vida por outra. Ele tirou do bolso um anel pesado, dourado, símbolo da família. Caio achou que ele ia oferecer, mas o velho só segurou, como quem lembra do peso. Eu tô cansado, ele admitiu. E hoje eu vi que nem todo mundo que anda comigo é confiável. O olhar dele voltou para Jéssica. Você vai continuar viva, como Jéssica Nunes, a garçonete, invisível. Jéssica hesitou, olhou para Caio. Viu nele uma coisa rara, alívio. Sim, ela disse, quase num sussurro. Só uma garçonete. Dom Raul assentiu. Bom, meu filho precisa de alguém que traga sossego, não guerra. Fez uma pausa e o canto da boca quase virou um sorriso. Mas se você falar aquele dialeto em público de novo, eu te demito. Caio riu, aliviado de um jeito estranho. E Jéssica, pela primeira vez em anos, respirou como quem volta a ver o sol. A reabertura do La Dália semanas depois virou assunto na cidade. Fotógrafo, empresário, político. Mas o poder de verdade estava no mezanino. Caio sentava com os ombros menos duros. Dom Raul ao lado parecia mais frágil e, ao mesmo tempo, satisfeito. O serviço melhorou, comentou o velho. Eu troquei o gerente. Caio respondeu com um sorriso. Jéssica se aproximou. Ela não usava uniforme. Usava um vestido vermelho simples e elegante. Pele negra iluminada. Postura firme. Olhar de quem passou por coisas que ninguém imagina. E não abaixou a cabeça. Senhores, ela disse. Tudo certo por aqui? Perfeito. Caio respondeu segurando a mão dela. Dom Raul olhou para o pão na mesa e resmungou. O pão tá frio. Jéssica não se abalou. Inclinou perto do ouvido dele e baixinho, só para ele ouvir, sussurrou no dialeto pesado. Come o pão que te deram, velho lobo, ou a cozinha te deixa de dieta. Dom Raul travou um segundo. Depois, jogou a cabeça para trás e riu alto. Um riso que fez metade do salão olhar. Ela é perigosa. Dom Raul disse para Caio, limpando uma lágrima. Fica com ela. Jéssica sorriu e se afastou, cumprimentando os convidados. Ela não era mais invisível, mas também não era rainha em trono nenhum. Ela era algo mais raro, uma sobrevivente que sabia exatamente quando morder. Naquela noite, pouca gente percebeu os detalhes. Para os convidados, era só um restaurante luxuoso voltando ao normal. Para Jéssica, era um campo minado bem iluminado. Ela notou rostos novos entre os seguranças. Gente que não era dos Ferraz. Notou um homem no bar que fingia mexer no celular, mas não bebia. Notou que Caio, apesar do sorriso, mantinha a postura de quem ainda está em guerra. E ela sabia. A paz anunciada por Dom Raul era mais um acordo do que um final feliz. A cidade ainda tinha sombras, as famílias rivais ainda respiravam. Só que agora tinha uma diferença. Agora, Jéssica não fugia por instinto. Ela escolhia. E essa escolha, ficar perto do inimigo para controlar a história, era um tipo de coragem que ninguém aplaude, até a verdade explodir. E agora, a pergunta é sua. Jéssica fez a escolha certa ao salvar a família que destruiu a dela para derrubar o império do jeito certo? Ou ela devia ter escolhido a vingança simples? Conta aqui nos comentários. E lembra, às vezes a vingança mais cruel não é matar, é obrigar o outro a viver sabendo que perdeu tudo. Se você chegou até aqui, escreve também de onde você está assistindo. Eu leio tudo e isso ajuda muito o Dose de Conhecimento a crescer. E se você curte histórias cheias de tensão, segredo e reviravolta, assista até o final, deixe seu like e se inscreva no canal Dose de Conhecimento. Comentário sugerido: a verdade sempre volta. Compartilhe com alguém que ama um thriller desses, porque a próxima história vai ser ainda mais intensa.